Bom dia a todos, a paz. Estamos aqui online no Instagram e também pelo Meeting para fazer a nossa Escola Bíblica Dominical. O assunto de hoje é o mandato social, né? É o terceiro mandato que a gente vai estudar aqui na nossa classe. E que fique muito claro, as nossas aulas, sobretudo as iniciais, elas são introdutórias. A gente fala de mandato cultural, mandato espiritual, mandato social, para introduzir o tema e dar uma noção básica daquilo. E depois vai ser discorrido acerca de cada assunto, do casamento, a teologia do homem, da teologia da mulher. O intuito desse tipo de aula é justamente mostrar aos irmãos que há uma ordem vinda de Deus, colocada na palavra, e nós devemos seguir essa ordem. Deus quis dar os seus mandatos certamente porque Ele sabia que a gente faria diferente da vontade dEle. Quando Ele estabelece a sua vontade na palavra, Ele mostra a regra que devemos seguir. E aí quando a gente não segue, a gente é indesculpável, porque está escrito, está demonstrado. Só que a gente tem que querer aprender. Agora, claro, querer aprender e querer obedecer tem que ser impelido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Pedir que o ímpio queira obedecer isso de livre e espontânea vontade é loucura. Ele vai chamar a gente de mentiroso, de maluco, e a gente não está aqui para brigar com ninguém, mas a gente tem que saber defender a nossa fé e dar prova, dizer o porquê que a gente acredita que o casamento é dessa maneira, por que o cristão deve trabalhar de maneira exemplar, e todas essas maneiras. Então hoje, até para quem começa a nos assistir, a gente vai falar sobre o mandato social. No mandato social, a gente vai olhar mais sobre a questão do relacionamento do homem com os seus pares, do homem com a mulher e com a família. Foi Deus que criou, até gaguejei, o projeto da família. E foi Deus quem estabeleceu um caminho para a formação da família, o casamento. Isso quer dizer que eu sou obrigado a casar? Prioritariamente não. Mas se você quiser constituir família, o meio pelo qual Deus estabeleceu o início da família é o casamento. Nós teremos uma aula exclusiva sobre esse tema, mas pincelaremos cada ponto. Como disse antes, essa aula é muito mais introdutória, tá? Mas a gente precisa começar a pavimentar essa estrada, preparar a estrada, preparar o solo que a gente vai começar a plantar, né? Para depois colher os frutos. Então, o mandato social é a maneira que Deus estabeleceu para o homem se relacionar com os seus. Tem uma frase de um pensador, pode ser que eu leia daqui a pouco, que eu achei maravilhosa. A natureza, ainda que seja maravilhosa e que se relacione com o homem, ela não completa o homem como Eva completou Adão. Por quê? Porque Deus quis que alguém, que ainda que a imagem e semelhança dele, fosse criada para acompanhar o homem. Porque Deus criou o homem um ser social. O homem não foi criado para viver sozinho. O homem foi criado para viver em sociedade. Mas a maneira que Deus estabeleceu o início da sociedade é por meio do casamento. E esse casamento criado por Deus foi entre um homem e uma mulher. Então daí a gente já começa a tirar implicações práticas. Não estamos aqui fazendo caça às bruxas, não estamos aqui perseguindo ninguém. Estamos defendendo a nossa fé. Nós temos esse direito e o exerceremos até que Jesus volte. Ponto. Sem desrespeitar ninguém. Mas à medida que temos que respeitá-los, todos os outros terão que nos respeitar também. O casamento bíblico é entre um homem e uma mulher. A poligamia já está descartada. Não é projeto de Deus. Deus não criou Eva
e mais 2 mulheres para Adão. Deus criou uma mulher para ser sua auxiliadora, para ser sua companheira, para complementar o homem. Por que Deus criou errado? Não, porque Deus quis assim. Ele quis criar o homem e criar a mulher, tirando um pedaço do homem, para falar assim, ó, ela é tua parte. E é ela quem vai viver com você, e é por meio de vocês que eu vou estabelecer a família, e a sociedade, e a formação de toda a sociedade que a gente entende hoje. Mas a gente vê, sobretudo hoje, um ataque muito forte à família. Porque a família é uma instituição criada por Deus, por meio do casamento. Isso começa a deixar claro para o cristão o seguinte: quer ter família? Tem que ter casamento. Quer casar? É bom que case com alguém que seja da fé. Ah, eu já era casado antes de ser convertido ao Senhor. A Bíblia vai explicitar e a gente vai abordar isso em outro momento. Mas para os jovens que não são casados, se casarem em julgo desigual, é porque vocês são teimosos e vão colher as consequências disso. Ponto. Ah, mas eu não tenho como ter certeza da salvação. Não. Mas eu também não tenho como casar esperando que alguém vá se converter, ou vá ser convertido, da melhor maneira, claro. Se juntar com alguém que professa uma fé diferente de você, vai te trazer problema. Porque quando você colocar que o casamento é um vínculo que deve ser indissolúvel, a não ser pela dureza dos corações, como é que essa pessoa vai colocar Deus na frente do casamento? Se o cônjuge ama a Deus em primeiro lugar e depois o cônjuge, o casamento vai tocar, vai ter problema? Claro que vai. Mas se o outro cônjuge não é cristão, não tem a ideia de família como formadora da sociedade, não tem ideia da soberania de Deus, na hora que tiver a primeira crise, sua sociedade conjugal vai sucumbir. A não ser que você queira só pagar o preço e ser um fantoche. Você tem esse direito, tá? Mesmo sendo salvo. Só que ao exercer esse direito, você vai ter um dever: pagar o preço. É muito simples. Ah, mas eu não concordo. Reclama com Deus. Foi assim que ele estabeleceu. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, né, de ficar com relativizações, tá? Eu sou um cara muito objetivo. Você tem direito de fazer o que você quiser. Direito você tem. Mas vai colher a consequência disso. Então o casamento é o meio pelo qual Deus estabeleceu para a formação das famílias. E na formação das famílias vem os outros seres humanos, e a gente deve se relacionar de maneira certa. Então o mandato social vai trazer algumas consequências, como o estabelecimento das ordens para o casamento. E as ordens para o casamento não é só saber com quem eu vou casar, é qual é o meu papel dentro do casamento. Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? A gente tem nuance, mas a mulher ganha muito mais do que o homem, mas o homem é o único provedor da casa, ou o homem está desempregado e a mulher está trabalhando. A gente tem situações que parecem fugir à regra, mas existe uma regra e ela deve ser seguida. Você diz que é cristão, quer viver como um cristão, o casamento está estabelecido na Bíblia. A forma está clara. Assim como Jesus é o noivo e nós, igreja, a noiva, e ele se entregou com amor sacrificial, o homem deve se entregar com amor sacrificial. Em contrapartida, a mulher deve ser submissa ao homem, e fique com calma com relação a essa palavra. A submissão não coloca em pé de inferioridade. É uma submissão de entender: eu me submeto porque ele se sacrifica por mim. Assim como eu me submeto ao Senhor porque eu entendi que ele mandou o filho dele para se sacrificar por mim. E aproveitando o adendo, muito claro, Jesus cumpriu a lei no teu lugar, porque tu não cumpriu. E ele teve que trazer justiça porque você era incapaz disso. Para quando ele se sacrificasse na cruz no teu lugar e fosse ressuscitado, o sacrifício fosse aceito. Assim como ele se sacrificou no nosso lugar, o homem deve se sacrificar no lugar da mulher.
Se precisar ter 2 empregos para deixá-la criar os filhos e ter um emprego mais informal ou até não trabalhar, ok, homem, esse é teu papel. Ah, mas a sociedade me criou Enzo, você é um emasculado. Crente, não. O homem cristão tem que assumir a posição da casa. Se necessário for trabalhar várias vezes a mais do que outras pessoas, o faça. Separe o seu dia para o Senhor, tenha seu tempo com a sua família, mas o papel de provisão é masculino. Não estou dizendo que a mulher não tem que trabalhar e que se ela tiver um trabalho melhor do que o homem, ela vai subjugar o homem. Não é isso. Mas o propósito de Deus é que o homem se sacrifique pela mulher. Vai brigar com Adão, porque do suor do nosso rosto a gente come por causa do pecado. E a gente tem que trabalhar. Mas o trabalho, como diz o professor Neto, nos dignifica. O trabalho não é um peso. O trabalho é uma oportunidade. E no trabalho não tem jeito. Aí vai ter que ter um pouquinho de merecimento, vai ter que ter trabalho. Aí é causa e consequência. Não é meritocracia como se fala hoje. Mas a palavra de Deus diz de maneira clara: aquele que não quer trabalhar, que não coma. O que está dizendo? Alguém pode viver sem comer? Não. Então alguém pode viver sem trabalhar? Não. Tem que trabalhar. Mas você no seu trabalho pode honrar o nome do Senhor? Pode, claro. Desde varrer o chão a ser juiz. Sem nenhum demérito, tá? Cada um com um trabalho. Só que o trabalho que você se esmerar para fazer é o que vai te trazer consequência para você viver pelos próximos 30 dias se você ganhar salário mensal. Muito claro. Deus pode ter um filho que seja servo limpando o chão, ou pode ter um filho que seja servo, ministro das relações exteriores. Não tem problema nenhum, não é melhor que ninguém. A diferença é que um tem uma responsabilidade e outro tem outra. Ponto. É a gente que... Ninguém não vai cair um diploma do céu, tá? Não vai cair um diploma do céu com o seu nome. Você vai ser impelido pelo Espírito Santo, vai ser fortalecido por Ele, Deus vai usar os dons que Ele te deu para servir a Ele, não a você. Porque se você tiver o dinheiro como seu Senhor, e se você for um filho real de Deus, Ele não vai deixar você ter dinheiro. Aí você vai ter o básico. Ai, Deus conhece meu coração. Conhece mesmo. Ele sabe que não pode te dar o que você não está pronto para administrar. É muito simples, gente. É causa e consequência nesse ponto. Deus é soberano. Ele vai abrir a porta que Ele tiver que abrir. Mas Ele vai usar o teu suor. Só que às vezes o suor é no sol, às vezes o suor é sentado na cadeira estudando. Você tem como escolher aí, é com você. Eu, pessoalmente, queria ter o talento de ser jogador de futebol. Seria muito mais fácil minha vida. Mas o meu talento é outro. Deus não me deu esse talento. Talvez se tivesse me dado, eu não daria um bom testemunho. Talvez o problema seja o meu coração. Ah, não, mas meu coração é maravilhoso. Deus conhece. Aham. A gente passa do casamento, primeiro, as ordens de como casar, como deve ser o casamento, entre um homem e uma mulher. Eu estou dizendo que uma relação homossexual precisa ser atacada pela igreja, impedida, tacar bomba? Não. Mas para fins cristãos, o casamento é entre um homem só e uma mulher. Ponto. Ah, mas fulano é ímpio e quer casar com pessoa do mesmo sexo. Deixa. Para o meu Deus, o casamento é entre um homem e uma mulher. Isso não ofende ninguém, é a minha fé, ponto. Assim como você tem o direito de casar com quem você quiser, eu tenho o direito de reconhecer o casamento como eu acho que tem que ser, de acordo com a palavra de Deus. É simples, um respeitando o espaço do outro. Não é para chegar e interromper o casamento dos outros, o problema é deles. Mas para casar numa igreja, precisa ser entre um homem e uma mulher. Não se esqueçam, um homem e uma mulher. Porque também não adianta ser entre homem e mulher, o cara ter 5 mulheres na rua. Vamos ser honestos, né? Tem que ser direito. O livro de Malaquias é muito usado para pedir dízimo, né? Mas Malaquias fala de casamento. Mas de casamento assim, meu irmão, a gente vai adiantar. Malaquias 2. Malaquias 2:10. Quase 3:10. Quando abre Malaquias, aí dízimo. Não. 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém.
porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e mulher da aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo, para que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Odeia. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Se passar esse crivo na igreja de hoje, vai dar ruim. Deus odeia o divórcio. No Novo Testamento a gente vai ver que ele permitiu por causa da dureza do coração. Mas o casamento foi criado para ser um vínculo eterno. O problema é que a gente se desvia do propósito eterno do Senhor. Mas aí, gente, vamos lá, honestidade intelectual. Se você começa o casamento, você sendo cristão, conhecendo a palavra, querendo casar com alguém que não professa a mesma fé que você já está começando uma coisa que tem 99,9% de chance de dar errado. Aí quando dá errado você chora. Sandy Júnior, quem escolheu fui eu tenho que aceitar. Simples assim. É por isso que a gente deve se abster de se casar com alguém que não professa a mesma fé que a gente. Ah, mas eu sinto. Sente hoje, amanhã não sente. O coração é enganoso. Então, entendam, parafraseando o nosso professor Neto, o casamento foi a instituição que Deus criou para dar origem à sociedade. Sou obrigado a casar? Não. Mas se não casar, não faz família. Ok? Casei. Com quem devo casar? Como devo casar? Como devo me relacionar com o meu cônjuge? Criação de filho. Qual é o papel do pai para com o filho? Educar, disciplinar, mas não irá. Qual é o papel do filho? Obedecer ao pai. Assim como a gente obedece a Deus, mesmo muitas vezes discordando, mas obedecendo. Então Deus estabelece esse mandato para a gente se relacionar com a sociedade, com as outras pessoas. Esse papo de, essa igreja me acusa, eu vou embora dessa igreja. Talvez o problema seja só você que não queira ser exortado. Mas essa igreja é cheia de problema. Se você sair, ela vai ter menos alguns. Mas isso não é motivo para você sair. A gente precisa entender que a gente é finito, limitado, fraco. E que Deus sabe disso. Deus sabe disso. E o pecado potencializa todas essas fraquezas que a gente tem. Só que Ele deixou uma ordem de como fazer. Depois que a gente é nascido de novo, a gente tem força para lutar contra isso. Quando você lembra do ímpio, ele não tem força para lutar contra isso. E o que você pode fazer por ele? Orar e testemunhar, só. Porque sem o Espírito Santo, você também não faria o que é para fazer. Mas por que a gente estuda a palavra e quer entender os mandatos criacionais? Para entender como a gente deve se relacionar com a natureza, com Deus, com o próximo, a fim de glorificar o nome do Senhor. Afinal, qual o objetivo final do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele. É lá a perguntinha do catecismo que a gente deve fazer com as crianças. As crianças já sabem. Se não souberem, serão cobradas, porque é ensinado. Gente, nosso coração é duro demais. É difícil demais. Graças a Deus, porque Ele é misericordioso
e bota um professor filosófico e um prático. Aí como? Você entende a parte teórica e a prática é a teoria. A prática é a teoria, um complementa o outro. Não tem, não teve e não terá disputa de ego. A gente está aqui para se complementar. Quanto a gente aprende um com o outro. Tem oportunidade de um irmão diferente do nosso lado, é a oportunidade que Deus mostra de tem esses acertos que ele tem e não cometa os erros que ele tem, tu não tem esse direito. Ah não, mas eu tenho esse problema aqui, mas o irmão também tem. Valeu, autoindulgente. Eu tento, mas eu não consigo ser diferente. Tá? A gente deve olhar, e assim, de coração, de maneira honesta com Deus. Senhor, eu tenho dificuldade nessa área. Me dá essa calma. Você já viu alguém calmo ter intrepidez? Difícil. É difícil. Pode até intercambiar em alguns momentos, mas como essência. Mas o que tem intrepidez, ele quer ter calma. E o que é calmo, quer ter intrepidez. E aí? Equilíbrio. Olha para o cara calmo. Pode falar, irmão. Aquela força explosiva que você precisa ter para fazer, aquela vontade de fazer, aquela coragem. Não só isso, mas um exemplo claro da intrepidez é coragem de fazer o que precisa ser feito. Iniciativa. Aproveitando auto-indulgente, é aquele que fica assim, auto-justificando, ok? Eu nunca acho que tem como. Então, os outros têm, todas as culpas. Aqui para o som sair, o professor Neto está falando sobre a autoindulgência. É aquele que muda a realidade para trazer desculpa ao erro dele. Ele é sempre vítima. Precisa confessar, a gente lê a palavra para entender o nosso erro. Deixa eu tirar esse banco aqui atrás de mim que ele está me limitando, está me complicando. Precisa entender o nosso erro. Reconhecer erro é oportunidade de mudança, gente. Precisa ler a palavra contra a gente mesmo, contra a nossa carne. O culto é maravilhoso, a gente sai cheio do Espírito Santo. Mas a gente precisa entender que a palavra está ali para transformar as coisas erradas que nós temos na nossa vida. Ah, mas o Senhor é gracioso, misericordioso e perdoador. É sim, você precisa se arrepender. Porque sem arrependimento, talvez não tenha tido conversão. Talvez só acredite em uma ideologia muito linda, que é a mais linda do mundo, né? Se fosse uma ideologia, seria a mais linda do mundo. De alguém morrer no teu lugar, pelo teu pecado. Você conta essa história, ele é amor puro. Mas não é só amor, ele é transformação. Na verdade, ele é o ponto inicial da tua vida. Você precisa olhar o Evangelho, e o Evangelho é o seu ponto de partida de tudo que você faz. Na verdade, qualquer história de super-herói resolveria. Resolveria. A Angelina de Homero também resolveria. Mas o ponto aqui é dizer que o Deus que criou o mundo, e o homem pecou, desobedeceu, porque queria ser mais do que foi feito para ser, foi perdoado e ali já começou graça. E aí vem consequências. Eu perdoo, mas você tem consequências. E até hoje, enquanto pecarmos, ou até a volta de Cristo, enquanto pecarmos, teremos consequências desse pecado. Mas a gente precisa entender que o cristão bota os óculos do Evangelho e ele olha o mundo atrás do Evangelho. Não é fazer um Evangelho que se amolda ao mundo, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender como as pessoas leem um livro. Tudo bem que cada um tem uma limitação, com todo carinho. As pessoas leem um livro e esse livro muda toda a vida dela e agora ela passa a acreditar em tudo que não acreditava. Ah, pelo amor de Deus, ela vai brincar de fantoche, pô. Leu um livro, um troço que quem escreveu não sabe nem quem foi, não estava. Diziam que esse cara, eu li a biografia dele. Um cara totalmente falho, aí coloca aí em xeque o Evangelho, a criação do mundo, a evidência da criação e de tudo que Deus fez, faz e é e fará, por causa de um livro, por causa de uma ideologia. Não existe feminismo, machismo, esquerdismo, direitismo, centrismo frente ao Evangelho. Existe o Evangelho de Cristo. E para o cristão, ainda que ele obedeça às instituições humanas, ele deve obediência à instituição de Deus. E a instituição de Deus está feita na palavra. A vontade dele está revelada na palavra de maneira clara, com entendimento sistemático. Mas é a palavra de Deus que deve ser o centro da nossa vida, e não uma instituição humana, totalmente contaminada de tudo de ruim que há, do egoísmo, da vaidade. Eu sou um cara mais quente, né? Não tem jeito, é meu jeito, me perdoe. Não é? Eu não fico irritado quando eu suo, com certeza dá um picozinho de pressão, é meu. Isso é meu em qualquer sustentação.
Mas a gente precisa entender o básico. Porque quando você se relacionar com alguém que não tem a mesma fé que você, ele vai te perguntar, ainda que honestamente, e de coração, por que você acha que o mundo tem que se amoldar ao que diz na Bíblia do teu Deus? Porque Deus criou o mundo. Quem criou o mundo dá as regras. Eu não estou dizendo para você que não acredita em Deus que você é obrigado a cumprir essa lei, até porque você nem consegue. Mas eu preciso dizer para você que eu era igualzinho a você, até que um dia eu fui alcançado, transformado e capacitado a cumprir essa lei. E eu quero que aconteça a mesma coisa com você, mas eu não tenho esse poder. Mas na esfera da minha vida, eu tenho o direito de olhar o mundo como eu quero olhar, e eu vou olhar o mundo por meio da Bíblia. Se você não olha, é direito seu, mas não venha me impedir de olhar. Porque assim como você tem o direito de olhar com a tua ótica, eu tenho da minha. E você é ágil para dizer que a minha ótica ofende a tua existência. Mas o fato de você não acreditar no Deus que fez o mundo e te permitiu morar nele, ofende a minha, e nem por isso nós estamos em guerra. Porque eu sei que você não consegue guerrear contra você mesmo. É simples. O cristão precisa se posicionar. Eu olho o mundo, não tem de maneira tão clara essa divisão secular-sagrado. O mundo é de Deus e tudo que nele há é dele. O cristão precisa entender que eu não sou crente só na igreja e no trabalho eu faço o que eu quero, não. No trabalho é que eu preciso fazer o que Deus manda. Porque se Deus me colocou naquele trabalho, eu tenho que fazer a diferença naquele trabalho. Eu tenho que fazer a vontade dele naquele trabalho. Porque se fosse para fazer a minha vontade, ele não me salvava. É porque eu fui salvo que eu faço a diferença. Não tem como ser diferente, gente. Senão a gente vira um fantoche na mão do mundo. Aí não tem argumento, o nego te engole. Pode botar quem quiser, com a filosofia que quiser, com a ideologia que quiser. Meu irmão, olha só. Eu vou respeitar você falar a baboseira que você quiser falar. Falar o que você quiser. E eu vou respeitar, não sou obrigado a concordar. Eu acredito num Deus que criou o mundo. E depois criou o homem. E deu ordens a ele. E eu sigo essas ordens. Na medida que, mesmo que limitado, eu consigo entender, eu me submeto a obedecer, porque eu tenho o Espírito Santo que me fortalece para eu obedecer. E eu não quero que você faça isso, que é impossível para você. É igual pedir galinha para voar alto. Não vai voar. Mas eu não estou falando isso para desmerecer você. Eu estou dizendo que eu era exatamente igual a você. E eu queria muito que você tivesse sido ou fosse transformado como eu fui, sem merecimento. Mas para isso eu preciso pregar para você e testemunhar do amor de Cristo. Eu preciso ser um chato, ficar perturbando você. Mas não venha pedir que eu não viva o meu evangelho, o evangelho de Cristo, que eu me apropriei. Se tu não gosta, é um problema teu. Eu tenho que te aturar bebendo do meu lado, fumando do meu lado, sendo chato pra caramba do meu lado, sendo corrupto, e tu não tem que aturar eu fazer as coisas certas. Não precisa de guerra não. Um respeita o outro. Agora, não me peça para deixar de viver aquilo que eu acredito. Porque se tiver que escolher entre te agradar ou agradar a Deus, meu querido, não se engane. Tu vai me odiar. Não tem problema nenhum. É por te amar que eu preciso agradar a Deus. Porque é testemunho. O meu testemunho vai servir para duas coisas. Ou você vai ser alcançado por um testemunho como esse, ou por outras pregações, ou você vai ser indesculpável no último dia. Aí é com Deus, não é comigo. E essa escolha também não cabe a você. Esse é o Evangelho. Ponto. O mandato social é a ordem que Deus estabeleceu para o homem, para ele se relacionar com os seres humanos. O ser humano tem necessidade de se relacionar com o outro. A gente precisa estar junto, porque um complementa o outro. Pode botar tribo indígena, um complementa o outro. Um tem talento de subir na árvore, outro tem talento de caçar, outro. O ser humano é social e ele precisa viver em sociedade. Só que é uma regra. Eu posso me apropriar do que é do outro? Não. Precisa ter um mandamento claro para a gente enxergar que isso é pecado, né? Porque senão, vem os relativistas. Não, mas o que é propriedade? Propriedade é aquilo que tu trabalhou para ter e o outro vem tomar. Essa é a propriedade. Tu entende basicamente. Quando você se negou, trabalhou para ter alguma coisa, alguém vem tomar, aí você vai entender o que é o direito de propriedade. Porque enquanto é dos outros e você quer, é muito fácil. O direito de propriedade é altamente relativizado. Professor, o que ele está falando é o elemento daquela sua pergunta. Responda, na verdade, aquela sua pergunta.
Eu comecei, eu fui completamente, mas eu fui completo. O que ele faz do homem ser, lembra dessa pergunta que fez? Ele está respondendo ali, né? Ele não tem sido hoje a tua pergunta, mas está respondendo ali, a necessidade. A necessidade que o homem tem em outro ser vivo dele. E mais, nenhum outro ser seria capaz de completar o homem, senão outro ser humano. E o projeto de Deus para Adão foi Eva. É a necessidade, exatamente. Era a necessidade que ele tinha. Ainda que Adão tivesse sua relação com Deus, Deus quis criar a mulher para que ele tivesse relação com alguém semelhante. A relação não era só vertical, existe uma relação também horizontal. Se a gente puder fazer uma analogia, é muito mais horizontal. No início da criação, até a relação com o homem da natureza, ela também é um pouco verticalizada, porque a natureza deveria se submeter ao homem. Mas é submissão, não de poder fazer o que quiser, é por ele cuidar dela que ela se submete a ele. Mas uma relação horizontal, o homem tinha necessidade de alguém que fosse parecido com ele. E quem é casado de maneira genuína, quem é casado e entendeu o casamento, vai poder dar prova. Deixa eu só olhar a hora para não pegar. Que a mulher completa o homem de maneira perfeita. Tudo que falta no homem tem na mulher. E o que falta na mulher tem no homem, desde que eles estejam equilibrados. Porque se eles não estiverem equilibrados pelo novo nascimento, o que falta em um sobra em outro, mas é só pecado, tá? É só pecado. Deus fez o homem para completar a mulher e a mulher para completar o homem. Claro, ele fez primeiro o homem e a mulher para ser sua ajudadora, para não dizer que eu estou distorcendo a palavra, pelo amor de Deus, tá? Um complementa o outro. São papéis diferentes, mas impede igualdade. O homem é colocado num ponto de direção, mas todo mundo que tem direção vai ganhar submissão. Mas ao exercer a direção, o que ele está fazendo? Se sacrificando. Quando alguém vem aqui ensinar, tem que parar e estudar. Quando alguém vai julgar sua causa, tem que se preocupar com o problema que é teu, não dele. Não se enganem, quem tem um posto de destaque sempre vai pagar um preço para quem está sendo representado. Só que se ele representa da maneira certa, precisa ser acompanhado de submissão. Então, mandato social, a gente vai destrinchar isso bastante lá na frente. Uma coisa é o relacionamento do homem com Deus. Outra coisa é o relacionamento do homem com a natureza. E aqui o relacionamento do homem com os seus pares. Como a gente deve tratar a sociedade. E isso é assunto para a gente morrer e não terminar. A gente precisa entender uma base. Deus deu ordens e nós descumprimos todas, tá? Não se enganem. Nós quebramos todos os mandatos, a começar pelo espiritual. Não foi só Adão, você também quebra. Todos os dias, todos os dias, o mandato espiritual. Quebra também com a natureza e quebra também com a convivência dos homens. Mas a Bíblia quer mostrar pra gente, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento. Só um minuto. Que tem um texto rápido aqui pra gente ler antes de encerrar, para não ficarem com esse papinho, que eu adoro esse papinho de... O cara que não quer cumprir o que é certo, ele sempre inventa uma desculpinha, né? E geralmente a desculpa, quando a base está no Antigo Testamento, é porque não está no Novo, né? Geralmente a desculpa é essa. Mas tá também, tá? Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor é sacrificial. A mulher se submete ao homem porque ele sacrifica por ela. Não é que ele manda. Não, porque Abraão era chamado de Senhor por Sara. Uma vergonha. Isso aí funciona até você ser pai de mulher, né? Você tem que manter. A fé tem que ser defendida, ainda que você esteja num momento difícil. Tá lá a Johanna com 2 meses. Se eu viver e ela também, pode ser que um dia ela queira se casar. E se ela casar com um homem cristão, ela vai se submeter a ele. Mas ele vai ter que sacrificar por ela. É interligado. Mas se ele quiser vender tudo e apostar no jogo do tigrinho, não vai fazer.
Pelo menos enquanto tiver pai, não vai. Mas vocês entendem a importância de entender o mandato social e saber o que é o casamento? Qual o papel do homem no casamento? Qual o papel da mulher? Qual o papel do filho, dos pais? A gente vai estudar isso de maneira detalhada, destrinchada mais à frente. Mas o mandato social é para a gente entender esse tipo de relacionamento. Se a gente não entende que tem essa ordem, a gente casa com quem quer. Não, eu sinto, pastor, casa a gente. Casa para a gente não cair em pecado. Meu Deus. Aí casa com quem não é crente. Aí daqui a 3 meses está no gabinete só a mulher, o homem não está. Por quê? Porque teu pastor só quer 10% do teu dinheiro. Aí vem essas aberrações. Aí vai casar 5 vezes ao longo da vida. Vai dar um testemunho péssimo. O preço do discipulado não é barato, é alto. Mas ele livra a gente de muitos erros, cara. Muitos. Se ele livra dos erros, livra também das consequências dos erros. Não se esqueçam. Não é porque você sabe que você vai cumprir. É o Espírito Santo que opera em você, mas você tem que saber, né? Não é assim, fecha o olho, o Espírito Santo me mandou fazer isso. Fecha o olho, ora, lê a palavra, aí o Espírito Santo vai falar o que você tem que fazer. Está bem escrito aqui na palavra, tá bom? Eu sei que aqui é mais direto, mas é difícil, é diferente disso. E a gente vai destrinchar, tá? Os próximos assuntos de maneira bem tranquila, para a gente entender qual é o nosso papel. O tranquilo fica mais diferente, eu fico vermelho, mas é no amor, não tem como. Eu fico todo suado, mas é no amor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua casa. Que tudo que a gente estude sirva para a gente entender que a gente é muito falho, que a gente é necessitado da Tua graça, que a gente precisa pedir que Tu aumentes a nossa fé, que o Teu Santo Espírito nos dê força para fazer a Tua vontade, Pai. Mas é nosso compromisso aprender a Tua vontade para colocá-la em prática. Abençoa o louvor, o culto, a escola bíblica infantil. Traga em segurança aqueles que Tu quiseres trazer. Alcança aqueles que Tu queres alcançar, Pai. Nos transforma conforme a Tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.